E nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro ficará desesperado ao receber a notícia da perda de sua filha. O rapaz se culpará e dirá: "Foi tudo culpa minha, se eu não tivesse caído na provocação de Egídio." Augusto se aproxima do irmão e tenta consolar o rapaz. Mas João Pedro avisa: "A única coisa que pode me consolar agora é fazer aquele filhote de pica-pau pagar por tudo. É só por causa dele que tudo isso aconteceu." Augusto fica espantado ao ver a raiva do irmão. É então que Marçal, ao saber de tudo o que tinha acontecido, vai até o jovem e diz: "Eu soube o que o Egídio fez com a tua filha, mas eu vim aqui te oferecer a minha ajuda para se vingar daquele ali." O filho de Maria Santa estranha e pergunta: "Eu sei muito bem que você é um lambibota daquele ali, então me diga o porquê que você ia me ajudar, o que você ganha com isso?" Marçal então mostra a marca que Egídio fez nele e diz que fará de tudo para fazer o filhote de pica-pau pagar por aquilo. João Pedro pergunta o que o capanga tem intenção de fazer para se vingar de Egídio, e Marçal revela: "Eu conheço cada segredo de Egídio e sei também onde ele esconde todas as provas que você pode usar para incriminar ele." João Pedro aceita a ajuda e os dois armam um plano genial para ferrar Egídio de uma vez por todas. Mas o que ninguém poderia imaginar é que os segredos que serão revelados de Egídio são tão terríveis que farão a todos terem nojo do vilão. Mas antes de continuar, me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E me digam também se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. Isso tudo poderá acontecer quando Sandra, após perder o filho, a jovem ainda abalada, volta para casa e se recusa a ver o marido. E João Pedro, na sala da antiga casa de Jacutinga, conversa com José Augusto e diz: "A Sandra não quer mais saber de mim, mano. Ela me culpa por tudo o que aconteceu. E pra falar a verdade, eu também acho que fui o culpado." José Augusto interrompe o irmão e fala: "Não fale essa besteira, João. O que aconteceu foi uma fatalidade. Você não pode se culpar." João Pedro, no entanto, fala: "Mas se eu tivesse dado mais atenção a Sandra, em vez de cair nas provocações daquele filhote de pica-pau, nada disso teria acontecido." Augusto, ao ver o ódio nos olhos do irmão, diz: "Mas agora você tem que se acalmar e esperar que Sandra se recupere. Dê um pouco de tempo a ela, para ela superar esse momento." João Pedro encara o irmão e fala: "A minha vontade é de ir até aquele filhote de pica-pau e fazer ele pagar." E naquele mesmo instante, Egídio chega e, ao ver os dois filhos de José Inocêncio, o vilão fala: "E eu posso saber quem você tá ameaçando, moleque?" João Pedro, com sangue nos olhos, diz: "Eu não acredito que você teve a coragem de vir aqui depois de tudo. Você trate de sair daqui agora, senão eu mesmo te jogo pra fora daqui." Egídio, dando risada do rapaz e da situação, fala: "Você deixa de valentia, que eu só vim aqui visitar minha filha e me certificar que a nossa família não tem mais nenhuma ligação com os Inocêncio." Augusto, indignado ao ver o modo que Egídio fala, diz: "Mas eu não acredito, você até parece que tá feliz com essa tragédia." O coronel, sem pensar duas vezes, responde: "E não deveria tá? Só em pensar que eu teria um neto com o sangue dos Inocêncio faz o meu estômago revirar.
Mas menos mal que isso não é mais um problema, não é mesmo? Augusto olha para o filhote de Pica-Pau e diz: Você é um monstro, e Deus me perdoe, mas a vontade que dá é sentar a mão na tua cara. Egídio com deboche fala: Você, eu acho difícil, ou pensa que eu não sei do teu caso com aquele tal de Buba ou Bubo, sei lá. O filhote de Pica-Pau dá gargalhada e João Pedro não aguenta e vai para cima de Egídio. Dona Patroa aparece naquele momento e diz: Mas será possível que depois de tudo que aconteceu, a Sandra não pode ter um minuto de paz, nem mesmo na sua casa? João Pedro olha para a sogra e diz: A senhora me desculpe e não se preocupe, que eu vou colocar esse aqui para ir-se embora agora mesmo. O rapaz, furioso, arrasta Egídio para fora de casa e grita: Você vá-se embora e não apareça de novo. E se você cruzar o meu caminho novamente, eu te garanto... Egídio, sem deixar que o jovem terminasse de falar, o interrompe e diz: Você não se preocupe, que eu vou para casa comemorar que eu não vou ter mais um neto, filho de um tabaréu como você, e nem com o sangue dos Inocêncio. João Pedro, ao escutar, fica furioso e Egídio sai. E de longe, Massal escondido, vê toda a briga dos dois, e o capanga de Egídio se aproxima de João Pedro e fala: Eu escutei tudo e sei o que Egídio fez, inclusive eu sinto muito pela tua perda. João Pedro, ao ver Massal, desconfia e pergunta: E você, o que faz aqui, que não foi atrás do teu patrão? Massal se aproxima ainda mais e diz: Eu vim te oferecer a minha ajuda para se vingar de Egídio. O filho de Maria Santa arregala os olhos ao escutar e fala: Mas que conversa é essa? Isso deve de ser alguma armação daquele filhote de Pica-Pau, não é mesmo? Só pode ser. Se não, por que você ia vir até aqui se arriscando dessa forma? Massal mostra para João Pedro a marca que Egídio tinha lhe feito, e João Pedro fica surpreso ao ver. E o capanga de Egídio então fala: Aquele desinfeliz me fez isso aqui. Depois de todos esses anos trabalhando para ele, ele teve a coragem de me marcar como se eu fosse um gado. Mas eu juro que eu vou fazer ele pagar por tudo que ele fez. João Pedro, vendo a raiva de Massal ao falar do patrão, pergunta: E você agora espera em trabalhar para mim depois de tudo o que você fez? Massal diz que não tem intenção de trabalhar para os Inocêncio e que a única coisa que ele quer é ver o coronel Egídio se ferrar. João Pedro pensa um pouco e aceita a proposta do peão e pergunta: E eu posso saber o que você tem intenção de fazer contra o Egídio? Massal ri e diz: Eu já pensei em tudo. Eu conheço cada segredo daquele ali, cada coisa errada que ele fez, e sei também onde ele esconde todas as provas. O filho de Maria Santa presta atenção e Massal explica todo o seu plano. João Pedro arregala os olhos e fala: Então é por isso que você precisa da minha ajuda, mas não se preocupe que eu vou fazer do modo que você falou. Massal avisa: Você espere o meu sinal, que quando for a hora eu vou mandar alguém te avisar. O capanga de Egídio, ao terminar de falar, sai para colocar o seu plano em ação. E João Pedro fica do lado de fora, sozinho. E ao olhar para trás, o marido de Sandra dá de cara com Damião e se assusta. O jagunço, ao ver Massal se afastando, pergunta: E o que é aquele ali veio falar com você, patrãozinho? João Pedro pensa um pouco e diz: Não era nada demais, é coisa minha. Damião acha estranho a desculpa do rapaz e pede:
Mas de qualquer forma, eu vim aqui dizer que sinto muito. João Pedro não deixa Damião nem mesmo terminar de falar e responde: agora é tarde. Se você tivesse me ajudado a dar um fim naquele filhote de pica-pau antes, quando eu te pedi, isso tudo não teria acontecido. Mas você e o pai preferiram esperar que acontecesse uma outra desgraça. Damião se sente culpado e, sem responder nada, abaixa a cabeça. E o filho de Maria Santa continua falando: mas você pode deixar que dessa vez eu não vou ficar parado esperando você e o pai. Dessa vez eu mesmo vou resolver essa história de uma vez por todas. Damião, com medo que o jovem faça uma besteira, pergunta: mas o que você tem intenção de fazer, patrãozinho? Tem alguma coisa a ver com o fato que o Marçal estava aqui? João Pedro se nega a responder e diz: agora é tarde, Damião. Quando eu pedi a tua ajuda, você se recusou. Agora você me dê licença que eu tenho muito o que fazer. João Pedro sai e Damião, preocupado, liga para José Inocêncio. O fazendeiro, ainda triste pela perda do neto, fala: João Pedro deve estar sofrendo muito, mas eu te peço, Damião, você não pode deixar ele fazer uma besteira que ele vá se arrepender depois. Damião, ao desligar, fala: eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu prometi pro patrão que ia cuidar dos filhos dele. Enquanto isso, Egídio chega em casa feliz e Eliana e Mariana ficam sem entender a felicidade do coronel. A ex-viúva de Venâncio olha para o filhote de pica-pau e pergunta: mas eu posso saber como você pode sorrir depois do que aconteceu com a tua filha? Será que você não tem coração? Você acabou de perder um neto. Egídio, sem esconder a sua felicidade com aquela situação, fala: isso tudo que aconteceu foi muito melhor assim. Pelo menos assim eu não vou ter um neto com aquele sangue ruim. Mariana, admirada com o modo em que o coronel falou, diz: eu sempre ouvi que você fosse uma pessoa sem coração, mas ficar feliz com a perda do próprio neto é demais, até pra você. O filhote de pica-pau responde: mas será possível que o homem não pode mais ficar feliz nesse mundo sem ser considerado um monstro? Até porque isso tudo que aconteceu não foi culpa minha, foi uma fatalidade. Agora vocês me digam, o que eu tenho de culpa nisso tudo? Eliana encara o coronel e fala: não se faça de besta, que nós todos sabemos que foi por causa de sua briga com João Pedro que Sandra perdeu seu filho. Egídio, sem paciência, fala: pois se vocês querem culpar alguém, que culpe o João Pedro, até porque foi ele que começou tudo. Eliana e Mariana ficam horrorizadas com as falas do filhote de pica-pau. E Egídio olha para Mariana e Eliana e diz: pois se vocês me derem licença, eu preciso trabalhar, mas hoje à noite eu faço questão de comemorar. Egídio sai, entra no seu carro e sai em alta velocidade. E no meio do caminho, o coronel percebe que tem alguém seguindo ele. Egídio tenta acelerar ainda mais, mas o carro de trás começa a atirar nele. O coronel perde o controle do carro e sai da estrada. Egídio, sem perder tempo, tenta escapar e Marçal chega em seguida no seu carro, junto de alguns amigos. O filhote de pica-pau, ao perceber que se tratava de Marçal, grita: você tá doido, Marçal? O que foi que deu na tua cabeça? Por acaso não aprendeu a lição? Marçal se aproxima e diz: Aprendi sim. Eu aprendi que não devo nenhuma lealdade a um como você, que não vale nada. Egídio, ao ver que o capanga não estava sozinho, se assusta e diz: mas o que significa tudo isso?
Você esqueceu de todos esses anos que eu te acolhi aqui e tratei você como meu braço direito? Masao, com sangue nos olhos, fala: braço direito? Você me tratava como um seu jagunço, que era útil apenas para espancar os trabalhadores, assim como eu fiz com o Tião, se lembra? Egídio, estranha e assustado, pergunta: mas que conversa é essa? E por que você tá falando de Tião justo agora? O ex-capanga de Egídio fala: é que agora você vai sentir o mesmo que eu fiz a Tião. Você vai sentir a mesma dor. O peão pega um arame e faz em Egídio a mesma coisa que tinha feito em Tião. O filhote de pica-pau grita de dor e Masao o coloca no carro e sai. E ao chegar em frente do galpão, Masao tira Egídio do carro e diz: agora você vai ficar aqui e pagar por tudo que você fez. O filhote de pica-pau fica sem entender nada e ao olhar para trás dá de cara com João Pedro. O filho de Maria Santa, com sangue nos olhos, grita: agora somos só nós dois e eu vou fazer você pagar por tudo que você fez, pelo meu mano Venâncio e principalmente pelo meu filho. Egídio não se intimida e fala: que eu saiba, foi você o culpado por Sandra ter perdido o filho dela e agora você quer colocar essa culpa pra mim? Bem a cara dos Inocêncio. João Pedro, furioso, diz: retire isso que você falou. Anda. Egídio não recua e fala: mas eu não fico admirado. Afinal, o que se poderia imaginar de um que foi o culpado da morte da própria mãe? João Pedro, com mais raiva ainda, tira a arma para fora e diz: pois eu vou fazer você pagar e vai ser hoje. O coronel olha para João Pedro e ao ver que o rapaz tem realmente intenção de atirar, o filhote de pica-pau se treme de medo e pede: calma, João Pedro, você não precisa fazer uma besteira e arruinar com a tua vida. O filho de Maria Santa fala: você não se preocupe, que ninguém vai saber disso tudo. Você tem tantos inimigos que será difícil descobrir quem foi o culpado. E eu garanto que ninguém vai nos ver aqui. Egídio continua implorando e João Pedro se prepara para atirar. Mas no mesmo momento, Damião chega e grita: larga essa arma, João Pedro! Abaixa isso! O marido de Sandra olha para o jagunço e diz: o que você viu fazer aqui, Damião? É melhor que você vá embora e deixe que eu resolva meus assuntos aqui com meu sogro. Damião encara o jovem e diz: eu sabia que você ia acabar fazendo uma besteira, por isso eu te segui. Egídio aproveita para tentar fugir, mas João Pedro alerta: se você tentar escapar, Egídio, eu te mando pro outro mundo. O filhote de pica-pau fica paralisado e Damião insiste: abaixa isso, patrãozinho, ou você não vai querer o peso da morte de alguém nas tuas costas. O filho de Maria Santa fala: se for descer aqui, eu não me importo. Damião, vendo que o jovem não iria voltar atrás, diz: pois então deixa que eu faço isso. Um a mais ou a menos para mim não vai mudar em nada. Mas João Pedro, sem dar ouvido, aponta e quando estava prestes a apertar o gatilho, o rapaz não consegue e diz: eu não consigo. Eu não sou um assassino. E não vou tirar a vida do pai da mulher que eu amo. Damião então diz: pois me dê, que eu faço serviço, patrãozinho. O rapaz olha para o jagunço e diz: não, eu também não quero ser o mandante e nem colocar esse peso nas tuas costas, Damião. Damião então pergunta: e o que nós vamos fazer com esse filhote de pica-pau? João Pedro responde: vamos colocar ele dentro desse galpão e trancar.
O Marçal me disse que deixou todas as provas dos crimes de Egídio ali dentro. Eu vou chamar a polícia e ele vai ser preso em flagrante. Damião faz como o patrão mandou. Egídio fica desesperado. E pouco tempo depois, a polícia chega e, ao abrir o galpão e revirar tudo, encontra várias provas que incriminam Egídio, inclusive o cacau roubado. E o coronel, ao ver o delegado, aponta para João Pedro e diz: "Esse aí me sequestrou e me trancou aqui dentro. Eu quero prestar queixa contra ele." O delegado, no entanto, avisa: "O senhor me desculpe, mas depois de tudo que encontramos aí dentro, se eu fosse o senhor, estaria mais preocupado consigo mesmo. Até porque, até onde eu sei, e o que o Damião e o João Pedro me falaram, é que encontraram o senhor dentro desse galpão, trancado." Egídio é levado preso e depois Sandra, ao saber de tudo o que tinha acontecido, pede para chamar João Pedro. O rapaz, ao chegar, pergunta: "Me mandou chamar, Sandra?" A filha de Egídio responde: "Eu soube de tudo que aconteceu e de como você se comportou, tendo a vida do meu pai em tuas mãos." João Pedro, confuso, pergunta: "Mas do que você está falando, Sandra?" Sandra diz: "Eu soube de tudo, João Pedro. Do meu pai, eu soube que você teve com ele, embaixo da tua mira, mas escolheu fazer a coisa certa e entregar ele para a polícia." João Pedro avisa: "Se eu tivesse dado um fim nele, como eu farei para continuar casado com você? E como eu poderia olhar nos teus olhos?" Sandra diz que aprecia muito a consideração do jovem e fala: "Eu pensei que o ódio entre as nossas famílias tinha vencido, João Pedro, mas você provou que o amor do nosso casamento é mais forte do que todo esse ódio." Os dois juntos superam a perda do filho, e Egídio passa o resto de sua vida dentro de uma cadeia. Agora me conta aqui nos comentários se vocês gostaram ou não do final de Egídio. E Sandra e João Pedro, eles têm que continuar juntos. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para vocês receberem sempre os novos vídeos.